Bom, meus irmãos, livros poéticos também. Nós estamos falando sobre o livro de Eclesiastes e a gente percebeu que ele faz parte daquele pequeno livro, bem pequeno mesmo, que deve ser lido pelo sábio e para os sábios. O tolo não lê o livro, ignora ou não entende. Não entende. Eu coloquei para vocês aí a divisão do livro. Vocês veem que o livro também tem 5 divisões. Esse número 5, eu falei para vocês na aula passada, ele faz parte da Cabalá, ou Cabala. A gente fala em português Cabala ou Cabalá. É o número místico. Número místico. É o 3, que é o número divino, e 2, que é o número humano. Então, o número 2 é o número humano, o número 4 é o número da natureza, o número 6 é o número do homem, e o número 1, o número 3 e o número 7 são números divinos. O que faz então a Cabalá? Pega o 3 mais o 2 para dizer que o livro ele tem Deus e o homem junto. Tem o divino e o chamado profano. O que é profano? Profano é aquele que fica do lado de fora do sagrado. Você tem em uma linguagem profana ou mundana, você tem um assunto divino. Deus andando de pés descalços na nossa terra. Isso que é o livro. Então você tem ali umas 5 divisões. A primeira, capítulo 1, vai do verso 2 ao verso 11, lembrando que é um livro poético, e você tem versos também. Tanto ele pode ser falado em prosa, quanto ele pode ser recitado em verso. Tem parte em prosa, tem parte em verso. A grande parte ali é em versos. Aí você tem a segunda parte do livro, capítulo 1, do verso 12 até o capítulo 2, 18. Aí você fala, mas por que faz esse tipo de divisão? Lembrando que não havia essa divisão em capítulos e versículos. Isso aí é algo artificial, foi criado depois para servir como endereço, facilitar a nossa vida. O texto foi cortado em pedaços depois. Aí fala da reflexão programática. O que é isso? São os temas da nossa vida que vêm nessa parte, são os temas diários. Você não tem como fazer a leitura inteira como se fosse um texto da carta do apóstolo Paulo. Não tem. Você está lendo, de repente ele quebra o pensamento e vai para outro assunto. Vocês lembram que eu falei que na filosofia dos gregos eles pegam um tema e ficam martelando esse tema. Na sabedoria da Bíblia não. Eu pego um tema, falo o que tenho que falar e vou para outro. Aí vou para outro por quê? Porque mudei de tema? Não é porque mudei de tema, porque um está ligado com o outro. E se eu ficar cortando ele em pedacinhos, eu não vou me tornar um homem sábio. Porque a vida você não vive em pedacinhos. Você vive ela de maneira integral. Esse negócio da cultura integral ajuda, inclusive, vocês a entenderem o Novo Testamento. Quando fala que Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia. Por que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Ele não morreu, não foi na sexta-feira, às 3 horas da tarde? Ele ressuscitou logo pela manhã do domingo. Não dá 3 dias. Não dá. Mas para o judeu dá. Por quê? 1 hora é igual o dia inteiro. Então 1 hora de sexta-feira é igual 24 horas. 24 horas é igual 1 hora. E é assim que você vai ler a carta do apóstolo Pedro, quando ele diz: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 1 hora ou um dia é a mesma coisa. Então, para os judeus, tem essa cultura também, tá? Por isso, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, esteve 3 dias, mas não 3 dias de 24 horas. Aí você vai para o Novo Testamento e consegue entender. A mesma coisa eles aplicam ao restante da vida. O que é o restante da vida? Aquela criança que ela é um recém-nascido e ela morreu. Não teve tempo de viver uma vida inteira. A cultura judaica falou, viveu a vida inteira. 1 hora que ela viu, ela viveu uma vida inteira. E ela é equivalente ao velho de 60 anos, dentro da cultura judaica. Por isso se valoriza a vida, dentro da cultura judaica. Se valoriza a vida, bem, e não a morte. A morte, ela é triste. A morte não é celebrada. A morte deve ser chorada. Bom, aí você tem lá a terceira divisão sobre a observação da vida e as palavras dos sábios, juventude e velhice, duplo epílogo. Você vê que tem a divisão entre prólogo e epílogo. Prólogo
é aquilo que vem antes, epílogo é aquilo que vem depois, tá? Então, prólogo e epílogo. Logo é palavra, pró, antes, epi, depois. São essas 5 divisões. Esses mesmos slides aqui eu vou enviar para vocês em PDF do grupo depois, como eu já mandei os outros. Quem puder, arquivo, bom, porque vocês podem utilizar isso aí futuramente. O tema do livro é, o irmão Alírio falou, o tema do livro é vaidade. Palavra hebraica, rebel. Se você quiser lembrar, você pode usar minimoteca. O que é minimoteca? É quando você faz uma associação de ideias. Isso é minimoteca. É para você associar uma coisa com outra. Então você liga lá, rebelde, rebelde, tá? Com vaidade. Não é que significa rebelde, é que a palavra hebraica é rebel. Aí você lembra que rebel é vaidade. Neblina, fumaça, ilusão. Então, neblina das neblinas, tudo é neblina. Você imagina que é usando uma metáfora, né? Vocês já viajaram com neblina. Sabe que a neblina ela é momentânea e ela é instantânea e ela é passageira. A neblina vai embora, ela não veio para permanecer. Fumaça, mesma coisa, só toma conta do ambiente e evapora. Ou ilusão, você pega, mas você não pega. Então nós estamos vivendo aqui, o livro de Eclesiastes, ele está em contato direto com uma filosofia chamada de niilismo. Niilismo. O niilismo, ele é uma filosofia que ele diz o seguinte: nós estamos vivendo no vazio. É o vazio, nada é o que aparenta ser, nada é o que é. Nada é o que é, isso aí é niilismo. Por exemplo, você tem a física clássica. A física clássica ela vai falar sobre o modelo atômico. Modelo atômico que tem um núcleo. Dentro do núcleo você tem um próton, você tem um nêutron, você tem um elétron, você tem um fóton. Lá dentro, não é um modelo. A física clássica diz que o átomo, que é a menor porção da matéria, não é a menor porção da matéria. E que os elétrons eles são compostos de carga negativa e os prótons de carga positiva. E que essa mesa só fica de pé porque os elétrons estão sendo empurrados pelos prótons. Isso aqui é uma explicação lá do pessoal da física clássica. Então, toda a matéria é composta de átomos. Aí vem uma outra física chamada física quântica. Quando chega na física quântica, os camaradas desenvolveram um microscópio atômico. E esse microscópio atômico ele foi dentro do núcleo do átomo, dentro do núcleo. E o que ele descobriu lá? Que lá dentro as moléculas ou as partículas elas não têm o mesmo movimento que foi dito antes. Não tem. Aí tem um cara chamado Higgs que descobriu que existe lá uma partícula chamada bóson que ela bagunça o restante da matéria todinha. E dentro da física quântica essa mesa não está de pé. Não está de pé. Essa mesa não está aqui. Ela é ilusão. A mesa não está aqui, essa garrafa não está aqui, esse livro não está aqui, nem eu, nem você. Isso aqui tudo está numa velocidade tão gigantesca, está tudo correndo tão gigantesco que nós já não estamos mais aqui. Já evaporamos. Já chegamos, já fomos embora. O que nós temos aqui então? Uma ilusão. Nós estamos vivendo uma ilusão de ótica. Essa ilusão de ótica é aí, mais uma vez, a física. Vocês não conseguem ouvir a voz que eu estou falando agora em tempo real. Não conseguem. Por quê? Porque você só está ouvindo, a minha voz está vindo do passado. Eu tenho que falar primeiro para depois você ouvir. E quando você ouve, você não ouve a minha voz, você ouve a reverberação. Quer dizer que a minha voz ela tem que viajar no espaço, ela tem que encontrar as partículas de eletricidade que estão saindo aqui dessas lâmpadas, que tem reatores nessas lâmpadas aqui. Ela tem que entrar em atrito com o ar que está aqui, entre eles o oxigênio e outros ares que estão aqui. Ela tem que viajar que nem se fosse uma onda da praia mesmo e chegar no seu ouvido. Quando chega no seu ouvido, ela esbarra no seu tímpano. Quando esbarra no seu tímpano muda a tonalidade da minha voz. Você não está ouvindo a minha voz, mas uma reverberação. E você está ouvindo uma voz que vem do passado, porque eu tenho que falar primeiro para você ouvir depois. Não tem como você ouvir a minha voz no tempo real.
Mas como então que eu estou ouvindo como se fosse agora? Por causa da velocidade do som. O som viaja muito rápido. Mas existe algo mais rápido que o som, que é a luz. A luz viaja mais rápido do que o som. Portanto, vocês estão sendo iludidos pela minha voz. Iludidos por aquilo que vocês ouvem. Estão sendo iludidos por aquilo que vocês veem. Também estão sendo iludidos por aquilo que vocês sentem o cheiro, porque não tem aquele cheiro. Aquele cheiro ele é artificial. Se você tiver uma gripe, acabou o cheiro. Se tiver uma gripe, acabou o gosto. Se não tem mais gosto, se não tem mais cheiro, aonde que está o cheiro e o gosto? Está na sua mente. Tua mente está pregando uma peça. Quer dizer que a gente está vivendo num mundo de ilusão. Essa é a ética que você tem dentro do livro de Eclesiastes. Isso aqui é ilusão. Nada é o que aparenta ser. Pode ler o livro de Eclesiastes. Está vendo aquele negócio que você está dizendo que é hoje? Foi em tempos passados. Tem nada novo debaixo do sol. Tem nada novo. Foi em tempos passados. Pode olhar o rio. Não sei de onde que ele vem. Vai todos para o mar. E o mar nunca se enche. Por que o mar nunca se enche? É porque a fonte do rio é o mar. Então ele sai do mar, passa pela natureza, vira água doce e volta para a água salgada. Ou não é? É assim. E por que não se mistura? Mistura ou não mistura? Então o Eclesiastes está dizendo que você está sendo iludido pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você cheira, pelo que você percebe como realidade. Você percebe, mas não é a realidade. As coisas mudam de estação. E essa mudança deve nos colocar em alerta para a gente se tornar um pouquinho mais sábio. Não ficar valorizando tanto as coisas, pensando que você tem a posse. Nós não temos a posse, nós temos o uso. Você só tem o uso. Você não tem a posse de nada. Nem do seu fôlego, ele diz. Nem do fôlego. O pó volta ao pó. Quer dizer que o pó não é seu. E o espírito volta a Deus, que o deu. O espírito também não é seu. Ele está com a razão quando ele diz, então, rebelde, rebelde. Tudo é rebelde. A fumaça das fumaças. Tudo é fumaça. A ilusão das ilusões. Tudo é ilusão. Isso aí é o chamado niilismo. Nós estamos vivendo no vazio. A precariedade das ocupações humanas. Você vai lá, se esforça e já era. Vem outro e leva para o nome dele. Seu maior esforço. Por isso que ele vai valorizar o seguinte: valoriza o dia que você tem. Nasceu o sol para você, então vai lá, aproveita a luz do sol que nasceu para você. Vai chegar um dia que você vai estar na beira da cova. Aí ele chama a taça, tá? Antes que se quebre a taça. Antes que o pavio que fumega deixe de fumegar. Você está valorizando demais um sofrimento que você nem tem. Ou você está esperando uma alegria que você não vai ter nunca. Você está vivendo uma expectativa de vida que vai acabar daqui a pouco. Por uma tragédia ou que a gente chama de morte natural. Mas vai acabar. Vai acabar. E você fica aí na expectativa de vida que não vai se cumprir. É um livro para colocar você pé no chão. Tem um livro chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, da literatura brasileira, tá bem? Ele é um livro que ele tem um teor eclesiástico também. O cara morreu, o Brás Cubas morreu, agora que ele está morto ninguém pode fazer mais nada com ele, nem dar um aplauso, nem espetar mais ele. Aí ele resolve que ele vai entregar os podres da vida, o Brás Cubas. E se vocês quiserem ler, demora um pouco, mas ele tem o mesmo pano de fundo do Eclesiastes. Então, agora que eu não vou ser nem punido e nem aplaudido, eu vou falar a verdade. Deixa eu falar a verdade, pelo menos depois de morto. E vocês vão perceber que o Eclesiastes ele faz isso também. Ele dá uma de morto. Ele encarna que ele é um rei que já morreu. Então, ele tem liberdade para falar o que ele quiser. Ele já não tem mais necessidade de ser enganado e nem de enganar ninguém. Lá está. Como que está na Bíblia de vocês, verso 1? Eclesiastes, verso 1. Aqui na Bíblia que eu estou utilizando, os irmãos que não estavam aqui, eu estou utilizando a Bíblia da CNBB, Convenção Nacional dos Bispos do Brasil, que é uma convenção dos bispos católicos, tá bem? Tradução católica, eu trouxe propositalmente para poder, assim, apresentar aos irmãos também uma literatura que não é evangélica. Tá? Como que está aí, o primeiro verso? Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador,
vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Qual que é a sua versão? Almeida. João Ferreira de Almeida. Alguém tem outra versão diferente? Igual a dele? A sua? Que grande inutilidade. Diz o mestre, que grande inutilidade. Nada faz sentido. Se vocês quiserem ler algum livro para ficar na fossa, né, ou para ter um choque de realidade, vocês podem ler os livros de Albert Camus. Bem, Albert Camus. Albert Camus, ele é um filósofo que ele celebrava o direito do suicídio. Direito. Se a tua vida não está boa, você tem o direito de acabar com ela. Albert Camus. É um livro que, se o suicida ler, ele não termina de ler, que ele tira a própria vida. Bem, não dá tempo de terminar. Então, a versão que a nossa irmã Josi começou lendo é inutilidade das utilidades. Tudo inútil. Inclusive, o livro de Eclesiastes fala, muito estudo é enfado da carne. Vocês estão fazendo o que aqui? Estão se enfadando, tá? Estão se enfadando, eu também. Me enfado já há muitos anos, né? E não deixo de me enfadar. Eu prefiro me enfadar do que ler Albert Camus e não conseguir terminar o livro, tá? O irmão Wagner, o senhor quer? A Bíblia da Editora Gospel, até a tradução da seguinte forma: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade não faz sentido. É meio deprimente, né? Que grande inutilidade. Vocês veem então que ele está utilizando aí o texto hebraico, e no texto hebraico dá essa possibilidade de você fazer uma tradução. Você não está com o texto original, você está com a tradução. E na tradução pode ser que você pode colocar assim, ó, palavra do Eclesiastes. Eu gostei dessa tradução porque ela mantém o hebraico. Não bem o hebraico, né? Porque o Eclesiastes é um termo grego. Bom, olha lá. Termo grego. Termo hebraico é rebel. No termo grego, você vai ter Eclesiastes. Eu já expliquei para vocês que o Eclesiastes é aquele camarada que prega na congregação. Em hebraico é Kohelet. A Kohelet. Então seria... eu tenho uma outra tradução em casa que é diz Kohelet. Diz Kohelet. E por que ele se identifica aqui como sendo filho de Davi? Palavra de Eclesiastes, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ali você tem uma figura de linguagem chamada de pleonasmo. Bem, esse pleonasmo ele é uma redundância. Quando essa redundância é por acidente, sem querer, é um vício. Quando é proposital, é uma figura de linguagem para demonstrar o quê? Que eu estou dando ênfase. É um pleonasmo. Vaidade das vaidades, diz Eclesiastes, tudo é vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Está aí dando ênfase. O tema do meu livro é a vaidade. É vaidade. Ele é Eclesiastes, ou em hebraico ele é Kohelet, ele é um pregador e ele se apresenta como sendo filho de Davi. Não significa isso que foi Salomão quem escreveu o livro. Não significa. Significa que ele autorizou. Se não o livro inteiro, boa parte, ele autorizou. Porque pode ser que o livro começou a ser pregado nos dias de Salomão e terminou nos dias de Esdras. Pode ser. A tradição atribui a Salomão. A crítica textual, não. Crítica textual é aquela parte da teologia que fica estudando o texto para saber se isso aqui combina ou não combina com o autor. Isso é crítica textual. O importante para nós é o conteúdo, tá bem? Conteúdo é importantíssimo. Então, Kohelet, ou Eclesiastes, ele vai dar o tema para nós e vai nos mostrar que tudo é ilusão. Não é para você ficar deprimido com o livro, muito pelo contrário. É para você ter um choque de realidade e colocar pé no chão. Valorizar a xicrinha de café. É para valorizar. Vai valorizar a tarde no Parque do Carmo. Valorizar isso daí. Valorizar aquela coberta quente que você tem. É o que você tem naquele momento. E não ficar correndo atrás de um montuio de coisas. Porque ele vai se apresentar como rei de Israel, o mais rico e poderoso de todos os reis que existiu, e que chega lá, depois dos 60 anos, lamentando que já foi a vida e que ele não viu sentido.
E Salomão não viu sentido em nada. Ele perdeu o sentido das coisas. Por isso a gente vai seguir a tradição atribuindo a Salomão, tá bom? Tradição. Capítulo 1 e o verso 8 diz: todas as coisas são difíceis. Aí você tem mais uma figura de linguagem que é a hipérbole, tá? O que é hipérbole? É quando você exagera. Isso é hipérbole. Os livros poéticos usam muita figura de linguagem. Todas as coisas são difíceis. É tudo difícil. Tem nada fácil. Não vem nada fácil na sua mão. E não se pode explicá-las com palavras. Existe uma área da filosofia chamada de nominalismo. Nominalismo. Se os irmãos tiverem dificuldade depois e quiserem rever o vídeo, vai lá, rever, anota, marque isso aí para o futuro, tá bom? Vocês vão ter aí um mês de férias, não sei se vocês vão querer assistir a aula de novo, mas um dia, quem sabe, vai estar lá gravado. Então, eu já falei de várias filosofias aqui, ó, estoicismo, epicurismo, ceticismo, niilismo, falei de Albert Camus, são autores, vocês vão atrás desse pessoal aí depois. Então, aqui no caso, você tem uma área da filosofia chamada de nominalismo. Que nome que eu vou dar para esse objeto? Eu vou dar de livro. Mas por que eu vou dar o nome de livro? Nominalismo. Por que eu tenho que ter um significado? Bom, eu vou dar o nome de livro porque vem da palavra livre. Por isso. Porque quem lê se liberta. Então, uma pessoa que lê, só o homem livre tem direito de ler. Isso é cultura antiga. O escravo não pode aprender a ler, porque se o escravo aprender a ler, ele vai ficar livre. E se ele for livre, aí ele vai ser o senhor do seu senhor. Leitura liberta. É só isso, meus irmãos. É isso que significa a palavra livro, tá? Está ligado com liberdade. O homem livre. Então, o homem livre é aquele que tem direito a ler. E aquilo que eu leio, eu coloco em um livro. Livro. Simples. Hoje é simples, mas o nominalismo vai falar: e isso aqui, que nome que eu vou dar para esse objeto? Caneta. Por que caneta? Porque vem de cano. Não é um cano, é um cano menor. Então tem caneta, mas eu poderia chamar de canudo. Por que não canudo e caneta? Quer dizer que é uma canaleta. Uma canaleta que ela tem um tubo, e tendo um tubo, dentro do tubo tem tinta. Então, por isso, canaleta não. Vou colocar de caneta. Caneta. Isso em português, lógico. O nominalismo é uma filosofia que ele se preocupa em dizer o seguinte: que nome que eu vou dar para isso? Esse nome tem que dizer alguma coisa. Por que as coisas chamam desse jeito e não chamam de outro jeito? Se ela tem um nome no português que não significa nada para mim, eu tenho que procurar a origem dessa palavra. E para procurar a origem dessa palavra, existe um dicionário chamado dicionário etimológico. Dicionário etimológico é aquele que vai na origem da palavra. Então, quando você vê aquele pregador vaidoso que quer explicar para você que ele conhece nos originais, então é vaidade também. Ele cita o grego, o hebraico e o latim porque ele é vaidoso, assim como eu também sou vaidoso. E você também é vaidoso. Tá? Diz o Eclesiastes, eu não digo nada. Tá? Diz o Eclesiastes. Então, não dá para me explicar com palavras, porque pode ser que a palavra que eu estou utilizando para explicar para você não seja verdadeira. Pode ser que a palavra que eu estou usando para explicar para você seja falsa. Eu estou usando um conceito errado. Não está ligado o nome com a pessoa. Aí o Eclesiastes bate na canela, hein? Você pode estar com o vocabulário errado. Você precisa melhorar o seu vocabulário para você dizer o que você quer dizer. Sabe aquele negócio que você sabe para você e não sabe explicar para os outros? Mais ou menos isso. Com palavras não dá para você chegar na coisa em si. Teve um filósofo chamado Immanuel Kant, o mais difícil que eu considero dos filósofos, Immanuel Kant, que ele falou, por exemplo, você nunca vai chegar no objeto mesa. Você nunca chega. O objeto mesa em si, ele não existe. Você não tem uma mesa na natureza. Foi inventado. Então, o que você tem aqui? Você tem um fenômeno mesa. Isso é um fenômeno. Só que para mim chegar na mesa, eu tive que ter um arquétipo, uma ideia. Alguém teve que bolar uma ideia.
e colocar o nome de mesa nisso aqui. Aí o Kant fala, você nunca vai chegar lá na origem das origens. Você nunca vai chegar. Você só vai chegar quando você chegar, o negócio já foi, já está inventado. Por isso você não está com a verdade em mãos. Você tem que acreditar em mim, porque eu tenho autoridade sobre o assunto. Mas de onde veio a minha autoridade? De uma outra cara que teve autoridade. Mas de onde veio a autoridade do cara que tinha autoridade? Então você vai voltar no tempo e nunca você vai encontrar o dono da autoridade. E como de conto em conto, cada um aumenta um ponto, qual certeza você tem? Aqui eu vou mexer só um pouquinho só com a fé que vocês têm na Bíblia, só um pouquinho, depois vocês voltam, tá? Se não voltar, está perdido. Qual certeza você tem de que o texto que você tem aqui em mãos é o texto original? Está do jeito que saiu lá da pena do autor? Não tem certeza. Ninguém tem certeza. Por quê? Pode ter sido modificado no meio do caminho. Alguém pode ter acrescentado. Não, mas os sábios judeus piedosos, eles até se banhavam antes de escrever lá. Tá bom, mas qual é a certeza que eu tenho que eles se banhavam? Tenho. Eu tenho fé. Então eu, por minha fé de criança, creio que o texto que está na minha mão foi inspirado por Deus e está aqui do jeito que saiu lá 3.000 anos atrás. Igualzinho, não mudou nada. É a minha fé de criança, mas de criança mesmo. Nem ouso questionar isso aqui, porque se eu questionar isso aqui, eu perco fé na Bíblia, não consigo mais pregar. Então, eu creio assim, e mesmo que o sábio me prove que eu estou errado, eu ainda fico com a minha fé de criança, tá? Tranquilo. É um pouco difícil, né, irmãos? É difícil, mas o autor está dizendo, ó, não se explica com palavras, a vista não se cansa de ver. Ali você tem uma redundância, porque se é vista, tem que ver. Vista serve para ver. E o ouvido não se farta de ouvir. Então é o seguinte, você vai começar a estudar, pesquisar, observar, e você vai ficar a vida toda ouvindo a mesma coisa, vendo a mesma coisa, se fartando da mesma coisa, e não vai chegar a canto nenhum. Não vai, por isso que tem graduação e pós-graduação e pós da pós. E ainda tem especialização da pós. E ainda tem doutorando da pós. Aí o cara fala, tem 40 faculdades de pós. De pós. E não se cansa. Vaidade, né? Das vaidades. Leva para o túmulo? Não leva para o túmulo.